Memória afetiva é uma coisa que a gente carrega e influencia tanto a nossa relação com alguns assuntos, com algumas pessoas, quanto afeta a nossa capacidade e disponibilidade de aprender alguns assuntos que são extremamente importantes. Então, fica aí comigo, vamos navegar junto em memória afetiva. Memória afetiva, todo mundo tem. A gente tem certas referências que são positivas ou são negativas de determinados eventos, determinadas passagens na nossa vida, determinadas situações e relacionamentos. E como a nossa mente é associativa, a gente tende a formar uma conclusão a respeito dessas memórias afetivas. Então veja, uma experiência que foi difícil, dolorosa, sofrida num determinado período da vida em que você estava, digamos, estudando alguma coisa, a associação com esse estudo dessa alguma coisa, tá? Nesse exemplo, eu já vou dar um exemplo meu, tá? Para não ficar uma coisa, um exemplo de alguma coisa, vou dar um exemplo meu, mas só para fechar esse raciocínio. Essa relação com essa alguma coisa, ela vai ficar anexada com essas emoções. Então eu vou dar um exemplo positivo, tá? E um exemplo positivo é sempre legal porque, nossa, a gente tem um carinho muito grande, etc. Mas é muito legal a gente saber que tem alternativas para a gente não ficar aprisionada em memórias afetivas dolorosas, tá? Porque isso acaba se tornando muito limitante em muitos níveis para a gente, tá? Tudo que a gente pode aprender. Então, vamos lá, né? Uma referência de uma memória afetiva positiva da minha vida. Primeira vez que eu fui para a Califórnia, final dos anos 90, eu fiz 1 ano e meio, 2 de uma escolinha de inglês e eu falei, vou para os Estados Unidos e fui para o Brima Center, que foi uma escola maravilhosa, uma escola que é presente na minha vida até hoje. Chegando no aeroporto, falei, vou exercitar o meu inglês aqui. Aí eu perguntei para o rapaz, onde é que é o banheiro? Eu não entendi nada que o cara falou, nada, zero. E eu falei, bom, dancei, né? Tô aqui, vou relaxar e aprender, vou ver o que vai rolar aqui. A questão é, a relação que se desenvolveu, que eu tive dentro do Brima Center, que foi a minha primeira imersão nessa cultura com uma língua estrangeira, foi tão benéfica, foi tão positiva, que apesar dos pesares, apesar de eu não entender porra nenhuma, tá bom, eu entendia 30% que os caras falavam, apesar de eu não entender quase nada que os caras falavam, foi muito possível de desenvolver uma relação num outro nível, muito mais profundo, e que todos nós carregamos. Todos nós carregamos. Então, mas porque a linguagem da emanação, ela é muito mais precisa e muito mais real do que a linguagem falada. A linguagem falada é muito importante da gente dominar e etc. Mas a linguagem da emanação é a linguagem que todos os mamíferos possuem. Por isso que cachorros são tão confiáveis. Tá. A questão é a seguinte. Quando a gente fala sobre uma situação afetiva dolorosa, de algum período da tua vida, que uma relação difícil, uma situação de muito estresse, essas áreas, elas podem ser extremamente facilitadas com algumas ferramentas, algumas técnicas. Uma, que eu obviamente posso falar daquilo que eu conheço, uma é EFT. Tá? EFT é uma versão emocional, psicológica da acupuntura, em que a gente focaliza a atenção e, ao mesmo tempo, lida com esses meridianos para que a gente vá ressignificando essas memórias.
existem outras ferramentas. E o fato é, quando a gente entende, eu acho tão legal quando eu estou falando e passo essas motos fazendo... Sabe? Eu quero que você entenda o seguinte, ó, a gente tem essas referências e essas referências são parte de quem a gente é. O fato é, quando a gente assume mais e mais propriedade da gente mesmo, a gente pode saber que eu posso desatar alguns nós. E eu entendo, parte da minha contribuição é oferecer ferramentas que gerem mais autonomia para as pessoas, porque é nisso que eu acredito e nisso que eu vivo. Então é isso, gente boa. Um abraço para você, se cuida aí, até. Bom fim de semana.